sejam bem-vindos à nossa próxima apresentação no nosso evento Space. O tema agora é mais um tema relacionado à indústria 4.0, utilizando a modelação avançada de processos para a otimização online. Para isso, nós convidamos aqui o especialista Mário Calado. Ele é consultor técnico da área de energia e química da Siemens PSE, falando diretamente do Reino Unido. Nós o convidamos para fazer essa apresentação. Mário, agradeço a tua presença, muito obrigado por essa troca de experiências e esse tópico muito interessante que você vai nos passar agora. Fique à vontade, por favor, e tenha uma boa apresentação. Obrigado, André. Então, vou começar aqui com o sumário. 4 pontos que vou passar nesta apresentação. O primeiro é uma introdução da PSE, que é um anagrama para Process Systems Enterprise, o que é que somos e o que é que fazemos. Depois vou falar na sinergia entre a PSE e a Siemens, tanto nos produtos de software como na oferta que temos. E depois vou passar para exemplos de aplicações da modelação avançada de processos que fazemos aqui na PSE. E no fim vou resumir com alguns pontos para trazerem para casa. No que toca à introdução da PSE, a PSE começou por ser um grupo de investigação no Imperial College London, um grupo de investigação em engenharia química, focado na simulação e modelação e também otimização e métodos numéricos. O grupo teve tanto sucesso e atraiu tanto o interesse industrial que o grupo, em 1997, virou uma empresa chamada PSE, em que adquiriu a tecnologia e chamou-lhe EPROMS. E esta empresa está sediada no Reino Unido, em Londres. Isto tem sido a situação até setembro de 2019, até o ano passado, onde a PSE se estabeleceu como uma empresa de referência em software de modelação avançada de processos, mas também possui serviços e soluções em consultoria, onde o foco tem sido grande na investigação e investimento, com boas margens de lucro, e é o líder na sua tecnologia. Atualmente a PSE tem à volta de 250 pessoas e pelo menos 600 delas são doutorados, têm um doutorado, o que demonstra o alto nível de educação académica e nível de rigor que temos no nosso trabalho. Em termos de missão da PSE, nós trazemos a próxima geração de modelação de processos e tecnologia de otimização, aliada às nossas metodologias, aplicada à indústria de processos. Com isto, esperamos ajudar os nossos clientes a inovar o mais rapidamente possível e a melhorar a sua competitividade. Tendo em conta a aquisição pela Siemens, a PSE tem uma visão comum com a Siemens. A nossa visão é combinar a tecnologia do Digital Twin, do irmão gêmeo do processo digital, já conhecido e desenvolvido pela PSE, e combinar com a tecnologia de planejamento, automação e simulação da Siemens como parceiro ideal para os nossos clientes, para aplicações ao longo do life cycle da sua usina, do ciclo de vida da sua fábrica, da sua usina. Em particular, oferecemos uma integração perfeita entre os nossos produtos e asseguramos a melhor oferta possível para os nossos clientes. Agora, em termos de aplicações e áreas na PSE, uma das áreas que temos é em área larga de energia e químicos. Aqui tem alguns exemplos de aplicações. Os 3 primeiros em cima são o que chamamos de aplicações de design ou aplicações desktop, em que no topo esquerdo temos um exemplo da otimização de uma usina inteira de óxido de etileno, em que o retorno, em termos de melhoramentos e poupança no investimento, vai à volta das dezenas de milhões de dólares. Outro exemplo, por exemplo, é a decisão do catalisador para um reator existente. Foi um trabalho que fizemos com a Clariant. Com o nosso processo e o nosso software, a Clariant conseguiu selecionar o catalisador ideal num tempo muito mais curto do que seria normalmente. Em termos das aplicações que temos aqui em baixo, soluções operacionais, estas são as soluções que vamos tocar mais em detalhe nesta apresentação. São soluções online. Um exemplo é uma otimização da operação de várias usinas simultaneamente.
várias usinas que partilham informação, todas as fábricas, e são simuladas e otimizadas num único software. Este foi um trabalho que fizemos com a Shell e gerou grandes poupanças de energéticas e de operação. Outras aplicações é, por exemplo, a otimização de utilidades com a DSM, em que alcançamos com o nosso cliente uma poupança energética do máximo de 15%. A aplicação final, como exemplo, rapidamente nisto, é a previsão e monitorização online de equipamentos. Neste caso é uma fornalha de etileno da SABIC, que rapidamente teve um retorno bastante alto, tendo em conta o investimento do software. Agora, outro tipo de aplicações, numa área também bastante grande da PSE, é a área de formulação de produtos e de farmacêutica. Aqui temos alguns exemplos. Um primeiro exemplo é um trabalho que fazemos com a GSK, em que trabalhamos na industrialização de processos contínuos e acessamos o risco da produção de medicamentos da forma mais rigorosa possível, de maneira a que o cliente produza os seus fármacos da maneira mais rigorosa possível. Outros exemplos é a otimização de receita batelada da lactose, com a Friesland Campina. Também temos aplicações para bioprocessos. Alguns dos fármacos e medicamentos são produzidos por reatores biocombustíveis, bioreatores, tanto formulações in vitro ou in vitro. E em baixo também temos aplicações online, em que otimizamos a formulação, o processo de formulação de um fármaco e reduzimos o tempo de desenvolvimento de meses para apenas algumas semanas com este software. E, finalmente, o exemplo que eu solvei é o aumento da capacidade de filtração, por exemplo. Agora, falamos um pouco de exemplos e compreendemos a área da PSE, mas o que é que a PSE realmente faz de uma maneira mais genérica? A PSE faz é capture the knowledge, a PSE captura o conhecimento que o cliente tem no seu processo. Pode ser a configuração do equipamento, informação do catalisador, propriedades físicas dos materiais, o processo de controle, como é que é a informação, a maneira como operam a fábrica, a usina, e informação de custos, por exemplo. E através disso cria um modelo, aqui está um exemplo de como se parece um modelo de uma usina em GPROMS, e através disso fazemos várias técnicas analíticas de simulação, análise global de sistemas e otimização. Agora, como é que essas criam valor? Por exemplo, através da simulação e análise global de sistemas, fazemos o Advanced Digital Design, ou podem fazer estudos de design digital avançado, para explorar rapidamente decisões, como é que eu vou construir esta nova fábrica, como é que vou construir este novo equipamento, e exploram essas decisões rapidamente num software, olhando para o futuro. E a outra grande área de aplicações que temos é o foco desta apresentação, que é na parte de otimização e o que chamamos de Intelligent Digital Operations, ou operações digitais inteligentes. Aqui são aplicações em que temos o software funcionando em tempo real, em que tem os dados da fábrica para várias aplicações, como monitorização, soft sensing, que é prever valores que não são possíveis de medir na fábrica, mas o operador tem acesso, otimizações ou decisões de suporte para os operadores, em que queremos valor todos os dias. Agora, em termos do que é o GPROMS e o que é a plataforma dos GPROMS. O GPROMS é uma plataforma poderosa, unificada de softwares, em que é aplicado em todo o ciclo do processo de uma usina, desde a investigação ao design de engenharia, a depois operações do dia-a-dia. Da mesma maneira, para a farmacêutica, começa na formulação da molécula, para depois o design do processo, para depois prever a performance do produto, do fármaco, no ser humano. O GPROMS inclui muitas coisas. Tem a funcionalidade de modelação do processo, em que constrói os modelos customizados. Existem modelos disponíveis, mas também podemos construir modelos customizados para o nosso cliente. Simulação em estado estacionário e dinâmico. Podemos otimizar os processos, tanto decisões contínuas como binárias de sim e não, com softwares e fatos numéricos bastante fortes. E há outras atividades como a análise global de sistemas e computação de alta performance. Depois também inclui a outra parte, que é a modelação dos materiais, das propriedades das espécies moleculares ou iões, misturas complexas, podem envolver gases, líquidos e sólidos,
e também reações tanto de equilíbrio como cinéticas. Agora, em cima dos EEPROMs existem bibliotecas de modelos. Existem modelos já disponíveis para vários equipamentos standard, como reatores, colantes de destilação, etc. E temos aqui a divisória entre os EEPROMs Process Builder, que se foca na área de processos químicos, como o tratamento de água, a refinação, petróleo, captura de CO2, eletricidade, etc. E também outras alternativas, como biocombustíveis e energias renováveis. E o G-Formulate, que se foca na parte de farmacêutica, a produção dos APIs, a formulação, produtos de comida, de leite, etc. E a performance depois do fármaco. E é aqui que se separa as aplicações dos EEPROMs. Depois, qual é o próximo passo? Depois de criar um modelo, que está disponível a partir do seu computador, do seu portátil, existem depois aplicações online, que é o que chamamos os GPROMs Digital Applications, portanto, aplicações digitais para os GPROMs, onde o sistema, por exemplo, aqui representado DCS da fábrica, da usina, liga-se ao modelo dos GPROMs pelo que chamamos um GDAP, que é uma aplicação digital dos GPROMs. E aí depois podemos, então, fazer as várias atividades, como a otimização, monitorização e, por exemplo, previsão do que vai acontecer na usina daqui a X tempo, usando modelos de alta fidelidade online numa rede integrada de aplicações robusta. Agora, um pouco em detalhes sobre o que é o GPROMs Process Builder, o que é que realmente fazemos aqui. Este é um screenshot do que é que parece o processo nos GPROMs. É fácil a construção do processo. Tem uma lista à direita de modelos típicos de equipamento que se arrastam para a main imagem aqui, a principal imagem, em constrói o seu processo. Tem uma longa lista de bibliotecas, como aplicações para petróleo, gás, químicos, polímeros, refinação, etc., como vimos antes. É fácil construir modelos novos de raiz também. Temos a opção de podermos criar modelos customizados para o cliente. Tem vários géneros de simulação, vários métodos numéricos de computação de alta performance e otimização, propriedades físicas, como multiflash e Dipper, e capacidades avançadas, como estimativa de parâmetros, que é importante para alinhar o modelo com as medições da usina, e sistemas e análise do sistema. O importante aqui é entender que todas essas capacidades estão dentro de um único software, com grande ênfase na nossa capacidade de otimização avançada e análise global de sistemas, comparando com outros softwares. Agora, em termos de aplicações do modelo, dividimos em três principais. Temos o Digital Engineering, que é a aplicação em que o utilizador, um especialista de investigação, usa os GPROMs para uso no seu computador, as aplicações online, e temos a terceira fase, que é as Web-Based Applications, que é utilizando um browser, que podes usar, por exemplo, no seu tablet. Agora, mudando do próximo tema, que é a sinergia entre a PSE e a Siemens. Aqui, este slide tem bastante informação, mas o maior ponto que quero passar aqui é que, ao longo do ciclo da vida do seu processo, em que começa com a análise de dados experimentais do laboratório, ou estudos de catálise, ou processo conceptual em investigação, os EEPROMs têm aplicações para, ao longo deste ciclo, para várias partes, tanto em investigação, como depois no Engineering Design, em que aí dimensionam o processo e equipamento, e também no fim do processo da vida da usina, em que já vêm aplicações para operações. Em termos de integração dos EEPROMs com as várias ferramentas da Siemens, aqui tem informação dos vários softwares que podem ser integrados com os EEPROMs. Vou aqui fazer uma lista, por exemplo, o BCS7 tem interface com os EEPROMs, o CIMIT, o COMOS, StarSimp CC+, e restantes. Todos estes softwares que penso que fazem parte da lista de aplicações da Siemens são completamente compatíveis com os EEPROMs. E estas aplicações vão desde o design e engenharia, em que fazemos o design da usina e do processo, para depois aplicações online e para a operação melhorada dos nossos clientes. Agora, passamos para a fase de uns exemplos mais específicos de aplicações.
Neste caso, a otimização de processos, desde o design do processo ao seu melhoramento contínuo online. Aqui vamos ter dois exemplos. Vamos ter um exemplo para design digital, em que vamos olhar como o GPROMS ajuda os nossos clientes a dimensionar e projetar uma usina que ainda vai ser construída, pode ser uma piloto, e outros exemplos em que, como podemos usar os GPROMS para melhorar as operações online, para treino de operação ou para, em termos de monitorização. Começando no primeiro exemplo, isto é um exemplo de um design digital. É uma otimização completa de uma usina inteira de petroquímicos que ainda está para ser construída. O que é o desafio aqui? O desafio é que temos o nosso cliente queria desenvolver um novo processo e claro que há muitas decisões e muitos trade-offs. Por exemplo, o reator deles era multitubular e bastante complexo e o sistema de separação também era complexo, com mais de 10 colunas de estilização e separação. E tudo isto tem que ser decidido ao mesmo tempo, tem que ser decidido e calculado simultaneamente no mesmo modelo. Com base nisso, a solução foi comunicar com o nosso cliente, perceber e entender o processo de produção de óxido de propileno e desenvolver um modelo detalhado com uma otimização com mais de 50 decisões diferentes. Com base nisso, implementámos o modelo com todas as decisões e o design físico e detalhado do reator. Vêem aqui, por exemplo, os vários comprimentos dos tubos do reator e as distâncias entre eles, entre outras opções. E também decisões operacionais, como as pressões e temperaturas nas colunas de separação e, por exemplo, a pureza do nosso produto final. E outras decisões também a configuração, quantas colunas é que precisamos, onde é que são as limitações, etc. Todas essas decisões foram incluídas num projeto em conjunto com a Repsol, em que, no final do projeto, a Repsol, comparando o design que eles tinham inicial e o design que conseguiram com o GPROMS, conseguiram um melhoramento e uma redução de investimento nas dezenas de milhões de euros, em que 2 colunas foram completamente eliminadas do design inicial e houve bastante integração de calor, reduzindo os custos de operação. Agora, mudando para operações digitais inteligentes, uma das aplicações que estou aqui mostrando é o etanol de milho, em que temos a produção, desde a conversão e trituramento do milho, para depois a sua conversão em açúcar e fermentação em etanol, e depois a restante separação. Este é um projeto que está em progresso neste momento, estamos trabalhando nele, e uma das chaves deste processo é olhar para o reator do fermentador. Aqui tem um exemplo da interface da caixa de inputs do modelo do bioreator, em que estamos a estudar, por exemplo, como podemos melhorar o processo de patelada da fermentação, como é que podemos melhorar o crescimento do fermento e maximizar a produção de etanol, que no fim vai ser usada como uma aplicação online, em que durante a patelada o modelo vai já prever o que vai acontecer para a frente, dando a opção ao operador de tomar decisões antes de os problemas acontecerem. A terceira aplicação que tenho também é sobre operações digitais inteligentes e é sobre monitorização e otimização online de reatores. O desafio neste exemplo é como é que podemos monitorizar e otimizar as decisões de operação de um reator de hidrogenação de acetileno. Existiram alguns requerimentos do cliente. O cliente queria evitar a fuga de acetileno, menos de 5 ppm, queria aumentar o máximo de rendimento possível na conversão e queria garantir a vida do catalisador. A solução implementada por nós foi criar um modelo bastante fiel do reator deste cliente, combinando dados da usina em tempo real, para certificar se o modelo representa o reator, e depois monitorizar a operação interna do reator, em que depois criamos o produto final, não só é o modelo de GPROMS, mas é o que vem aqui à direita, o painel de controlo feito à medida do cliente, em que o cliente pode ver online, em tempo real, o valor real e o valor otimizado e poder tomar as decisões por si, tendo as opções todas em aberto, dadas pelo GPROMS. Este projeto foi feito e passado para uma solução de suporte de decisão na sala de operações de um produtor de etileno na Coreia.
Agora, depois destes 3 pequenos exemplos, tenho um exemplo final para explicar como usamos também modelação avançada de processos online. E neste caso é uma otimização da rede de gás natural de um país inteiro. Em termos de como é que se encaixa aqui no produto de vida, esta aplicação faz virada para o tempo final das usinas. É usada para a aplicação de suporte de decisões, otimização em tempo real e usando sensores soft, usando os EEPROMs para prever quantidades importantes que não podem ser medidas nas usinas. Este exemplo foi publicado, se quiserem depois confirmar, este é o artigo 339, foi apresentado na conferência da IKEA em Orlando em 2019 e foca-se na otimização integrada de um sistema de várias usinas, uma rede de gás natural. Como veem aqui, o exemplo, esta imagem à esquerda é o modelo representado nos EEPROMs. E imaginem que cada quadrado laranja que vem aqui é uma usina inteira. E todas elas são integradas porque partilham várias alimentações e vários produtos. Uma usina típica de tratamento de gás natural começa pela alimentação de gás. Esse gás pode ser ou de um field de gás natural puro ou o gás produzido pela extração de petróleo. Este gás, entretanto, é separado e a primeira unidade importante é a remoção de CO2 e H2S, que é feita normalmente por uma unidade de aminas, onde tem o ciclo todo do solvente, que sim reduz o CO2 e o H2S do gás natural. O enxofre, ou H2S neste caso, normalmente é convertido para enxofre, para reduzir emissões, e esse enxofre será convertido num reator de cama catalítica para converter em enxofre, o que é mais um modelo bastante detalhado. Finalmente, o gás, depois de ter tirado o conteúdo ácido, é preciso ser desidratado, é preciso ser secado, que pode ser tanto por absorção ou por adsorção. Finalmente, dependendo da quantidade de hidrocarbonetos no gás natural, normalmente tudo o que é mais pesado que metano, se houver bastante butano e propano, normalmente é recuperado na chamada NGL Recovery Unit, na unidade de recuperação de gás líquidos, que por si também tem separação criogénica, tem bastante integração de calor e usa estas colunas de destilação. Como podem ver, este processo é bastante complexo, já para uma única usina. Agora imaginem pegar nesta ferramenta e modelar não só esta usina, mas todas as 12 usinas em que partilham entre si as alimentações de gás e gás que possam trocar umas com as outras. O desafio-chave nesta aplicação é prever a previsão correta dos indicadores, ou dos KPIs, importantes para a operação. Para fazer isso, precisamos de modelos de unidades de operação detalhados e precisamos de propriedades físicas também validadas. Para resolver a otimização e usar esta ferramenta para, entretanto, dar uma opinião e suporte para a operação destas usinas todas, envolve um número elevado de restrições. Existem várias decisões contínuas e discretas. Por exemplo, utilização, eu tenho 12 usinas para decidir quantas usinas devo usar, quais são as unidades que devo usar, que equipamento é que devo ligar e desligar, em ter em conta o tempo de produção e o custo. Outras decisões, por exemplo, é impactos exteriores, como o equipamento pode simplesmente não estar disponível. Pode estar por manutenção ou mau funcionamento. E isso é considerado em tempo real na ferramenta. Existem outro tipo de restrições, como a operabilidade. Por exemplo, existe caudal mínimo de operação que temos que estar acima para operar, por exemplo, um compressor, ou a capacidade máxima do equipamento. E isso também é tido em consideração nas decisões desta ferramenta. Finalmente, também tem considerações económicas, como a poupança de custos. Se o target de produção, o objetivo de produção é mais baixo, a ferramenta naturalmente vai propor desligar alguns equipamentos e usar menos equipamentos a uma capacidade mais alta, com maior eficiência. E não só isto é complexo numa única usina, mas estes efeitos espalham-se por todo o país, por toda a rede de gás natural, tendo em conta que todas essas usinas produzem gás natural para uma única demanda, com base na produção de energia ou o consumo de gás natural nas casas das pessoas. E tudo isto é incorporado numa aplicação digital em tempo real. Agora, um dos grandes desafios deste projeto é o equilíbrio entre estas duas caixas que vêm aqui. Por um lado, precisamos de um modelo detalhado
que possa prever a correta performance do equipamento, para podermos confiar nas respostas e decisões da ferramenta. No entanto, o modelo não pode ser demasiado complexo, porque precisamos, como é uma aplicação em tempo real, não podemos confiar numa ferramenta que demore dias ou horas a dar uma resposta. Queremos a resposta em termos de segundos ou minutos. E é importante arranjar este equilíbrio. A maneira como neste projeto a PSE usou para avançar e ultrapassar este problema foi utilizando a modelação hierárquica de vários níveis. O que é que isto quer dizer? A PSE tem uma tecnologia que, em termos de inglês, chama-se Surrogate Modeling ou Meta-Modeling. Portanto, é a criação de modelos de caixa negra, modelos reduzidos, com base nos modelos detalhados. Esta tecnologia permite reduzir o tamanho dos modelos para 1000 vezes mais pequeno. O que interessa na prática é que esta tecnologia permite ter a mesma confiança na resposta do que o modelo detalhado, mas mantém a velocidade de processamento o mais alta possível e mais rápida possível. Este modelo, então, permite resolver estas otimizações e sugestões numa questão de minutos e segundos, usando um portátil comum e não tendo que usar um supercomputador, reduzindo assim o investimento. Agora, como é que este modelo depois é aplicado e foi testado com o cliente? Então, o primeiro passo é o trabalho entre o responsável pela criação do modelo, falando com os engenheiros do processo, em que temos de construir o modelo, com base nos EEPROMs e nas ferramentas que já expliquei, e depois é validar as respostas desses modelos com as medições da usina, por exemplo, como o gráfico que temos aqui em baixo. Depois de construído e validado o modelo, o próximo trabalho é trabalhar com o engenheiro de controle avançado, ou o APC, em que temos de configurar e testar a aplicação digital. Como é que vamos ligar a ligação dos EEPROMs e das variáveis do modelo para as medições e sensores das usinas. Depois de testado, temos que implementar a aplicação digital. Este trabalho envolve a coordenação com o engenheiro de controle, com os engenheiros da usina e os engenheiros de sistemas. É nesta fase que ligamos as medições dos sensores, mas também onde vamos guardar a informação, que vai sendo guardada em tempo real, como é que fazemos os gráficos, onde é que vão estar, em que computadores e servidores é que isso vai estar. Tudo isso é testado nessa fase, em termos de fase remota. O passo final é, depois da aplicação estar criada, o modelo estar criado e tudo estar testado, temos que depois testar na usina em si, em que um engenheiro ou vários da PSE e da Siemens vão ao local do cliente e testam a aplicação online com o operador em tempo real e certificam que funciona tudo como deve ser. Concluindo esta apresentação, os 3 pontos principais aqui resumidos são: os EEPROMs é uma ferramenta de software de referência no mercado da modelação avançada de processos, tanto na indústria química, petróleo, gás natural, energia e farmacêutica. A PSE vê estas aplicações online, como otimização, treino de operadores e controle avançado, como um mercado-chave e tem a experiência necessária numa vasta área de processos já demonstrada. Finalmente, em colaboração com a Siemens, a oferta da PSE torna-se bastante mais forte, porque não só oferece uma capacidade de modelação de processos e integração, como junta todas as ferramentas e software já disponíveis na Siemens para controle e controle de operações. E com isto termino a minha apresentação e estaremos disponíveis no stand de Química para várias perguntas e discussões que possam ter.